Acontece hoje em São Luís o seminário A Criança e o Adolescente com Deficiência, com o tema Os Desafios e as Conquistas da Inclusão na Atualidade. O evento é realizado pela Defensoria Pública do Estado e para a gente falar sobre esse trabalho, também especificamente sobre esse evento, a gente conversa agora com o defensor Joaquim Gonzaga Neto, do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente. Doutor Joaquim, bom dia, bem-vindo ao Fala Maranhão. Bom dia, Davi, agradecemos a oportunidade, bom dia ao pessoal de casa. Bem, hoje acontece esse seminário, mas a Defensoria trabalha o ano todo com trabalhos voltados aí para esse público, né? Como que eles são assistidos, então, por meio da DPE, doutor? É isso mesmo, a Defensoria Pública, que é a instituição responsável por prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem não tem condição de pagar um advogado, ela tem um núcleo especializado chamado Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência. E esse núcleo trabalha integrado com o núcleo da saúde, com o núcleo da infância, do qual eu faço parte. E aí nós atendemos as crianças, adolescentes e adultos com deficiência, na busca da implementação de todos os direitos, Davi. Desde saúde, transporte, educação, acessibilidade, tudo mais. Doutor, como são esses casos, essas pessoas que chegam até lá, quais são as principais dificuldades que elas enfrentam hoje aqui no nosso estado? Bom, a gente pode dividir por áreas, né? Nas questões da saúde tem os tratamentos especializados que precisam de equipes multidisciplinares, de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, de locais de atendimentos, né, com a estrutura adequada, e a gente sempre está em busca da melhoria desses locais, com um diálogo com o poder público e, quando necessário, com ações judiciais. Né? Na questão da educação, por exemplo, tem uma série de outras questões, desde a matrícula às crianças e os adolescentes com deficiência, a possibilidade de que eles tenham um acompanhamento especializado por um pessoal de apoio, tutores, e por aí vai, próteses e etc. Né? Doutor, quando a gente fala das pessoas com deficiência, a gente sabe que cada caso é um caso, né? Apesar de às vezes elas apresentarem aquela mesma deficiência, mas cada pessoa tem um tipo de limitação. A Defensoria está sensível a esses casos particulares, além dessa coletividade? Perfeito. Cada caso é feito o seu atendimento individualizado. A equipe emite um relatório, inclusive com visitas ao local de morada ou ao local onde essa pessoa está tendo uma dificuldade, e aí é feito um atendimento especializado para aqueles casos. Nos casos de que se identifica o mesmo problema, aí a gente tenta uma resolução coletiva, mas via de regra é caso a caso mesmo. Bem, antes da gente falar do seminário que começa hoje, eu queria que a gente falasse com esse público, as pessoas que estão em casa nos assistindo e que às vezes ainda não conhecem ou não sabem que tem direito ou esse acesso à Defensoria. Onde que elas podem encontrar, como elas podem contar com esse apoio, doutor? Perfeito. A Defensoria Pública, como eu disse, é uma instituição criada para o povo, para as pessoas que não têm condição de pagar um advogado particular, para que elas possam conhecer e efetivar os seus direitos através da Defensoria. A Defensoria Pública na capital está na sede, na Rua da Estrela 421, no centro, e em outros núcleos, como por exemplo o Núcleo de Defesa do Consumidor, no São Francisco, o Núcleo de Execução Penal, no Renascença, e no interior nós já alcançamos 39 núcleos. Então nós já temos Defensoria em parte do interior. Temos muito a crescer ainda, Davi. É preciso que o poder público tenha a compreensão da real responsabilidade, função e missão da Defensoria Pública e que possa investir nessa instituição, para que toda a população, aonde exista uma comarca com um juiz e um promotor, ali tenha um defensor público. Doutor, então vamos falar do seminário que começa hoje, os desafios e as conquistas da inclusão na atualidade. Que desafios são esses, doutor? São gigantes, né? Nós temos uma série de direitos já elencados em normas, desde normas internacionais, a própria Constituição, as normas infraconstitucionais, trazem centenas de direitos aplicáveis às pessoas com deficiência, que via de regra não são respeitados pelo poder público. E aí é necessário que a gente, junto com a sociedade civil organizada, e existem as mais variadas associações de pessoas com deficiências, surdos, mudos, e, enfim, patologias específicas, e junto com esse movimento social organizado, que a gente pressione o poder público para que implemente as políticas públicas, a melhoria na saúde, na educação, o transporte gratuito, a facilitação, a desburocratização para o recebimento dos benefícios, das ajudas necessárias que são já previstas em lei para o deficiente.
Como que tem essa programação, então, hoje, doutor, desse seminário? Hoje nós teremos um dia inteiro de programação na Assembleia Legislativa do Estado, no auditório do Complexo de Comunicação. Nós estamos trazendo, inclusive, um colega de fora do país, um especialista, de fora do Estado, melhor dizendo, um especialista na área que vai tratar sobre essa questão das políticas públicas. Eu farei uma palestra sobre o acesso à justiça, né, e as dificuldades que se tem hoje no acesso à justiça. À tarde nós teremos um tema interessantíssimo, que é o uso alternativo dos canabinídeos medicinais, que é o uso do canabidiol, que é extraído da maconha, que é uma alternativa extremamente viável e que pode ter um baixo custo, mas que hoje é necessário que se importe dos Estados Unidos a um custo elevadíssimo, enquanto nós poderíamos ter no Brasil, desde que se desburocratizasse, desde que a Anvisa acelerasse o processo de liberação, que isso logo fosse transformado em fármacos normais a ser vendido em qualquer farmácia. Você tocou duas vezes aí numa palavra muito importante, que é desburocratizar, né, doutor? E a gente percebe que isso ainda interfere muito no acesso a esses direitos, né? Até mesmo para a pessoa chegar a ter esse conhecimento do direito que ela tem, isso acontece muitas vezes no caminho. Esse seminário, então, vai tratar disso também, doutor? Pronto, o seminário ele tem a lição principal e inicial de expor esses direitos, de apresentar os direitos e mostrar o caminho que a população deve seguir para efetivar os direitos que possui, para que tenha, assim, uma igualdade real, verdadeira entre quem possui a deficiência e quem não possui, porque de fato devem ser tratados de forma igual, como diz a Constituição. Então o seminário vai trabalhar esses direitos, vai trabalhar as dificuldades e os caminhos que devem ser buscados para que a gente efetive esses direitos. Então o convite está feito aí hoje a partir das 8h30 da manhã, né? Daqui a pouquinho. Então. Perfeito, daqui a pouco. Doutor Joaquim, muito obrigado pela sua participação aqui e um bom evento para vocês. Nós que agradecemos a oportunidade em nome da Defensoria Pública e estamos à disposição da população maranhense. Muito obrigado.